Diversão e arte. A definição parece simples, mas exemplifica muito bem o universo das charges. E para falar sobre isso, o programa Aplauso de hoje recebe o chargista Hércules Sanches. Olá, bem Aline. Hércules, a gente sabe que a criatividade é um dos fatores imprescindíveis para quem faz charge, mas um outro ponto muito importante é exatamente a questão de estar atualizado, de conhecer muito do universo político. Como é que você faz para estar inteirado o tempo todo e transformar essas notícias, os fatos mais importantes, em ilustrações? Bom, tudo começou bem antes. Hoje, a internet, hoje, para a gente, é uma ferramenta fantástica. Antes, para a gente elaborar uma charge, você tinha que estar muito bem antenado. Tinha a mídia televisiva, né, a impressa, e dentro da impressa, quer dizer, era uma coisa que você recebia notícia de ontem, né? Que não é o caso hoje, você recebe em tempo real praticamente, porque nós sabemos que a imprensa nunca foi, sabe, imparcial, né? Então você tinha que tomar muito cuidado com isso daí. Mas mesmo assim, né, a charge ela extrapolava esse universo que podia colocar uma picância e jogar alguma coisa, né, para as pessoas pensarem, né? Então, hoje, informação você tem o tempo todo, a gente está, sabe, não é só na parte de noticiário político, a gente cai para as novelas, a gente cai para a moda, a gente cai para todos os lados aí para poder, de repente, passar a mensagem. Então, a charge, ela vem até com uma roupagem, né, moderna, ela não fica naquela coisa quadrada, né, e o balãozinho, né? Então, você tem que ter a sacação. Que avaliação você faz exatamente desse momento em que a gente vive, completamente tecnológico, com uma série de recursos, com as redes sociais que acabam tornando todo mundo agente, né? Então todo mundo tem um espaço para se colocar, para se posicionar. Isso foi um ganho ou acaba restringindo o campo de trabalho para o chargista? Hoje você tem, assim, charge, né? Inclusive a linguagem é uma coisa, assim, extremamente rápida, porque você bate os olhos, são poucas palavras, e você está passando uma situação, né? E a divulgação também é uma coisa assim que antes você era restringido a um órgão impresso, né, que está ali assim, então era restringido. Hoje não, o campo pegou o planeta. De certa forma, diminuiu o campo de trabalho, né? Ou você tem um conhecimento específico, como de repente na área sindical, partidária, tal, então você ainda consegue uma inserção. Do contrário, você fica meio perdido e aí acaba caindo na que a gente chama de cartoon, que aí é um humor mais solto, que não tem um compromisso. Porém, a informação ela é levada para a gama é muito maior, né? Então atinge muito mais pessoas. O público né, não tem classe média, não tem classe baixa, não tem nada. Você velho, novo, criança, tal, então tá ali, tá inserido num universo, né? Então com isso daí a charge ganhou, sim. E apesar dessa restrição do campo de trabalho até para os chargistas, é perceptível o peso mesmo, o valor que a charge tem como conteúdo informativo, porque os jornais aproveitam as charges, fazem as animações, na verdade, e sempre há um espaço em grandes jornais de rede nacional mesmo, os jornalões da grande imprensa, sempre tem um espaço reservado. Então, é inquestionável esse papel informativo da charge, né? Sim, sim. Né? E também a gente pode ver que a charge, ela pode tanto te informar como desinformar, né? Ela pode te confundir. Então, tem os dois lados, né? Não é sempre a charge, ela faz uma crítica política, né, positiva, ela pode fazer uma crítica política negativa, aonde leva as pessoas, né, a interpretar aquilo lá como verdade, né? E isso daí a imprensa, né, a grande imprensa, né, o chamado PIG, né, eles utilizam muito disso daí. Você completou recentemente 50 anos e trabalha há pelo menos 30 com ilustração. Você vive do chargismo, né? Como é que funciona o seu processo de criação?
Não, então, como eu já tinha comentado no início, né, são várias informações, né, que eu fico o tempo todo, hoje a gente fica né, plugado, conectado, né, vendo tudo que está rolando na net. Né? A web, ela te traz isso daí. Então você, a informaçãozinha daqui, dali, porra, meu, aconteceu isso, tal, isso aqui dá gancho para isso. Né? Então você vai, né, capitalizando isso, né, e dali, né, infelizmente, né, nós chargistas somos assim, né, a gente pega ou o pior ou o melhor, e aí a gente trabalha aquele negócio com um certo humor, né, que a gente cai na ironia e tal, a gente faz o pessoal dar risada até da própria desgraça, mas está informando. Então o processo de criação ele vem bem disso daí, né, de tudo que você pega. E inclusive a gente utiliza novela, utiliza Silvio Santos, utiliza, sabe, Gugu, né, a gente de repente coloca ali num liquidificador, num mixer, né, e faz de tudo ali, faz aquela farofa, né, e acaba saindo aquilo lá que dá o gancho e a gente tira um sarro, né, mas sempre com a responsabilidade, né, e a intenção de se passar uma informação. Seja no âmbito cultural, no informativo, no político propriamente dito, como é que você define a charge? O que ela significa? Qual é o papel, a função dela? Ela traz tudo, né, o que você leria, né, iria, né, até você digerir tudo aquilo que está acontecendo no momento, no fato, a charge ela vem e dá aquela compactada, né, com o toque de humor, com a ironia, né. Você se considera uma pessoa bem-humorada? Eu? Às vezes. Não, sou extremamente humorado, né, e gosto de passar isso aí o tempo todo, né, as pessoas né, eu sou considerado chamado o louco, né, mas é uma coisa que eu recebo como carinho mesmo. Estou sempre brincando com todo mundo, que eu acho que, pô, né, não dá para ser formal o tempo todo, e principalmente com o que eu faço, né. E foi com bom humor que seu pai que é escriturário, foi escriturário, e tua mãe doméstica, que eles receberam essa notícia de que você viveria de charge? Não, meu pai queria que, né, que eu fosse desenhista projetista, porque ele viu que eu fazia desenho, né, mas, né, aí é desenhista projetista. Não, que isso daqui e tal, na indústria, e aí foi, né? Só que a minha formação, né, isso independente dos meus pais, eu já vinha com amigo, né, com meus 5, 6 anos que faziam parte do movimento, eram comunistas, tal, e a gente sentava para discutir, inclusive as músicas. Nós tínhamos que fazer interpretação de música de Chico Buarque, que queria dizer, sabe, de repente, João e Maria e o Diabo a Quatro, a gente tinha que colocar aquilo lá, explicar. Ó, então isso aí foi despertando em mim. Com os meus 17, 18 anos, né, já estava, né, encaminhado para o PT, isso daí, em Santo André. Com 7 anos de idade, né, conheci Carlos Grana, fazia parte da vilinha lá na Vila Palmares, e com o passar do tempo comecei a participar de grupo de jovens e tal, e aí a fundação do partido, né, e aí foi dando encaminhamento tudo isso daí. São 30 profissionalmente, né, 30 anos, né, trabalhando no movimento sindical, partidário, os movimentos sociais como um todo, né. Foi aí que meu pai achava assim que ele dizia o seguinte: meu filho, estude muito para trabalhar menos e ganhar mais. Para minha surpresa, quando eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais, comecei a dormir mais também, acordava tarde, meu pai dizia assim: aê, é pedra, é rocha. Né? Aí eu dizia: mas não foi o senhor que disse para eu né, estudar mais para trabalhar menos e ganhar mais? É o que estou fazendo. Você vai criticar hoje? Mas aí, de repente, minha família hoje tem todo um orgulho, né, do trabalho que eu faço. E o que você destaca ao longo desses 30 anos como fatos engraçados ou que chamaram tua atenção, que ganharam destaque mesmo na tua trajetória?
A gente, que nem sindicato dos bancários, por exemplo, ou greve dos metalúrgicos. Greve dos metalúrgicos, isso em 83, aí teve uma chamada, né, deram o nome lá de, que tinha a Operação Tartaruga, a Pipoca. Aí de repente me vai Vicentinho lá no palanque, no paço municipal, categoria toda lá, ele diz assim: o povo está aparecendo, os trabalhadores estavam parecendo uma vaca no chiqueiro. Aí foi vaca no chiqueiro. No Brasil é curral, né? Na Espanha é chiqueiro, tudo bem, mas no chiqueiro aí, que ela vai para um lado e vai para o outro, e vai e volta, né? E aí, eu falo assim, meu Deus do céu, aí nasceu a Operação Vaca Brava. Mas isso aí foi um fato, aí depois tiveram outros, que nem Sindicato dos Bancários, foi 89, se eu não estou enganado, em 88, 89, o governo disse que nós seríamos um setembro negro. Aí nós criamos uma coisa assim que foi extremamente bonita, e aí entra, sabe, alguns personagens meus, que era Vitor e Glória, que era inspirado nos meus filhos, que eram crianças, né? Pela primeira vez foram colocadas crianças em tirinha dentro do movimento sindical. E eles dialogavam, e foi um sucesso, mas o lance foi que a gente criou a chamada Essa Primavera Tem Que Ser Nossa. Quebrou as pernas. Coragem, essa primavera tem que ser nossa, né? E aí a gente... Exatamente para rebater esse setembro negro. Exatamente, né? E isso daí foi um puta no sucesso, né? Teve chuva de pétalas de rosa, né? Que na realidade eram selinhos, né? Com mensagem, distribuição de flores para a polícia, né? E então a gente criava essas coisas assim, sabe? Que eram maravilhosas. Eu saía para a rua mesmo, né? Fantasiado, fazia, né, toda essa parte, não era só a charge, né? Então, com o humor, a gente conseguia combater, né? Então, faça humor, não faça a guerra, que tinha uma frase dessa aí que era de um programa humorístico, né? Mas era bem isso aí mesmo, né? Que a gente conseguia trazer, né, os trabalhadores para a gente, né, com o lance do humor, sabe, a delicadeza, né? De charge eu sempre tive um traço variado, não gosto, não me prendo a traço, mas o pessoal reconhece o meu trabalho pelo texto, pelas sacadinhas, entendeu? Então, eu não me preocupo, por exemplo, com traço, né? Eu não me limito, né? Eu gosto dessa versatilidade, né, de comunicação, porque um PT é uma coisa, ou uma charge numa semana é uma coisa, na outra é outra, com outro traço, sabe, com mescla de imagens, sabe, de fotos, né? Pensou em desistir em algum momento? Já, mas não consigo, não tem jeito. É um vício, né? já. É um vício, né? E como é que você descreve Hércules Sanches e o trabalho de Hércules Sanches? Bom, não tem como separar muito não, viu? Porque o que eu faço de humor, né, é o que eu sou também. Tem o meu lado, sabe assim, sério, né, responsável, né? Mas eu prefiro mais lidar com esse meu lado assim, sabe, solto mesmo. Eu sou um petista mesmo, não tem jeito, né? Não conseguiria trabalhar para outro partido. Mas dentro do que tem esse grupo, tem aquele outro grupo, tal, não, eu transito como uma eminência parda, né, no meio, numa boa, sem problema nenhum, né, sou respeitado, nesse sentido eu sou muito respeitado. Eu acredito, né, e acredito nas mudanças, acredito que São Paulo, né, a capital aqui, deva mudar muito e ser exemplo para muitas outras cidades, né, assim como Guarulhos, né, dando uma continuidade com Almeida. Eu acredito muito no Almeida, no Carlos Grana, em Santo André, né, e um grande exemplo é São Bernardo, que mudou, né, mudou assim radicalmente. O Santo André já tinha mudado muito com o Celso Daniel. Santo André, eu fiquei muitos anos sem aparecer lá. Quando eu apareci na gestão de Celso Daniel, para mim foi uma puta de uma surpresa, tinha mudado tudo praticamente. Cidade
cresceu, né, assim, em todos os sentidos. E a mesma coisa, né, São Bernardo do Campo, com o Luiz Marinho. A gente pode aguardar projetos, teremos novidades para os próximos anos? Quais são suas expectativas aí sim, como profissional? Tem que é um filme, né, que é um filme, mas não tem nada a ver com charca, mas tem humor no meio, né. Tem aí a lojinha do PT, né, que tá para nascer aí, renascer, aliás, nascer, né, porque era da Nacional, a estadual não tinha. Tem uma série de coisinhas aí que vão surgindo, a gente vai, ideia não falta. E qual é a mensagem que fica para quem é criativo, para quem está tentando se antenar no que acontece no Brasil e no mundo? Se informar muito. Pô, pesquisa, tem um monte de ilustrador, de chargista, vai procurando conhecer esse ladozinho, assim, sabe, do humor, as sacações, da onde que ele pegou, sabe, os trocadilhos, né, muito bom, né, que eu acho que é super importante, né, você estudar, né, vários chargistas, vários ilustradores, né, tá sempre antenado com isso daí, né, muita informação. O aplauso fica por aqui, muito obrigada, Hércules, Obrigado seja a vocês. sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.